O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntava isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos neste Evangelho de São João de que Jesus estava, depois que ele voltou do Monte das Oliveiras, em um local público que tinha várias pessoas ao seu redor. E os mestres da lei, querendo algum motivo para acusar Jesus, trouxeram uma mulher que eles se diziam ter surpreendido em flagrante adultério. E dizendo que tais mulheres deviam ser apedrejadas, segundo a lei de Moisés. O que Jesus dizia a respeito disso? E Jesus pensando, se ele falasse que a mulher deveria ser apedrejada, os seguidores que estavam ali, que via Jesus sempre falando e protegendo a vida, ia ficar assim decepcionados com aquela ação de Jesus. Eles vão ter defendido a vida e deixar apedrejar aquela mulher. Se ele falasse que não deveria apedrejar, eles iam acusá-lo, né, de que ele não estava cumprindo as leis de Moisés, não estava seguindo. E ia acusá-lo publicamente, pedindo até a prisão de Jesus. Mas como Jesus sabia o que passava no coração daquelas pessoas, ele inclinou e começou a escrever no chão, na areia, ali, onde que o vento, as pessoas passando, poderia apagar. Porque na lei que Moisés recebeu de Deus, estava escrito na pedra, né? Estava lá, os 10 mandamentos. E eles que insistissem, perguntando a Jesus, ele levanta e fala, né? Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Começou dos mais velhos a sair. Jesus inclinou novamente no chão, continuou escrevendo. Por quê? Quanto mais tempo a pessoa tem e cometeu muitas coisas erradas, caiu na consciência deles, nos seus erros, e foi pesando sua consciência, foi saindo. Dos mais velhos para os mais novos, restando apenas a mulher.
E depois Jesus vai, levanta, pergunta sobre os acusadores que não estavam lá mais. Perguntou se alguém tinha condenado, ela falou que não. Jesus falou também, eu não te condeno, pode ir. Mas ele falou para ela, de agora em diante não peques mais. Jesus deu uma oportunidade àquela mulher continuar a viver. Não ela continuar aquela vida errada que ela estava vivendo, mas uma oportunidade de uma nova vida. Esquecer o que passou no passado e de agora em diante uma nova vida. Você começa um novo caminho na sua vida e aquela mulher teve a oportunidade de viver. Quantas na julgamento do Antigo Testamento, quantas pessoas hoje também são julgadas, às vezes são inocentes e são julgadas e são mortas sendo inocentes. Se Jesus tivesse pensado logo pelas acusações que aqueles homens estavam acusando e viram que a mulher estava errada, deixasse levar pelas as ideias deles, pelas palavras e condenasse, ela seria morta. Às vezes na sociedade, por que quando tem um julgamento de um acontecimento, de um crime, às vezes é preciso estar sempre voltando, tem aquelas sessões lá de julgamento para apurar, né? Os fatos ali são verdadeiros, para condenar uma sentença de tempo também, ou inocentar quando é inocente. Só que a justiça dos homens, ela é falha. Às vezes, ela condena o inocente e absolve o culpado. E muitas das vezes vê que o culpado, quando tem poder, sai ileso, né? Às vezes, diante das injustiças, né? Cometidas. Nós ouvimos na primeira leitura da profecia do profeta Daniel. Um relato longo, mas podemos ser bem breve. Esta mulher do Evangelho, ela não tem nome, mas a mulher da leitura tem nome. Chama Susana, a esposa de Joaquim, que era um homem rico. Ela é vinda de uma família, o pai Osias, muito religioso, e ela foi ensinada assim nos costumes judaicos, da fé judaica. E o marido dela tinha um pomar. Com certeza esse pomar tinha uma fonte lá, que era um dia de calor, foi com suas servas lá, tomar um banho, e depois mandou elas voltar para buscar perfumes. Mas tinha 2 juízes, 2 anciãos, 2 velhos, que já tinham uma prática, né, que eles costumavam fazer, e vendo-as, observando há algum tempo, estavam se sentindo atraídos pela beleza dela, resolveu lá, o dia que ela estava sozinho, quando as empregadas saíram, tentou alguma coisa com ela. Mas ela ficou pensando, se ela cedesse a chantagem deles ali, o que aconteceria com ela? Tudo seria ruim. Então ela optou por gritar, porque falou se ela não aceitasse, que ia falar que ela estava ficando com alguém lá. Mas ela ficou gritando, eles correram, contaram que tinha alguém lá com ela, em adultério, e levaram a julgamento e condenaram à morte, né, do inocente. E eles deu o depoimento ali mentiroso, né? Mas ela clamou a Deus, e Deus ouviu, e um jovem com o nome Daniel foi em sua defesa, em seu socorro, e falou que aqueles homens estavam mentindo, e pediu julgar eles separado, né? Fazer um julgamento deles, entrevistar eles ali. E eles 2 caíram na sua própria mentira. E Daniel falou para eles, vocês estão para... Juízes deviam dar o exemplo dos seus juramentos e não fizeram. Vocês praticavam isso com as outras mulheres, chegavam para elas, ameaçavam, elas por medo, cediam aos seus caprichos, né? Praticando toda essa iniquidade. Mas essa é a filha de Judá, ela não cedeu às suas seduções, né? Às suas armadilhas, e assim queres condená-la à morte. Mas o anjo do Senhor vão ceifar a vida suas. E acabou ceifando. E eles foi julgado, descobriram a mentira. A mulher foi libertada da acusação. E eles pagaram com a própria morte e a mentira. Às vezes acontece muito, né? A pessoa levantar um falso, espalha aquilo, e às vezes a vítima não consegue se defender. E às vezes paga, né? Ou a justiça, ou a sociedade que condena. E nós, às vezes, temos que analisar quando alguém parece falando mal dos outros, julgando coisas, a gente não pensar logo no que os outros estão acusando, dizendo.
Nós ficamos muito julgando. Tem pessoas que quando alguém comete alguma coisa, fica julgando, falando mal, isso, e fala, fulano isso, aquilo, e enche o peito, a boca para falar mal dos outros. Né? A pessoa, não basta a vergonha que a pessoa já passou, ainda tem aqueles que ficam acusando. Né? Como se não tivesse pecado nenhum, como Jesus falou, ali os mestres da lei. Né? Quem que não tem pecado? Né? Que ficar condenando o outro? Ninguém nós devemos ficar julgando o outro. Né? Jesus não julgou pelo que a acusação que os homens estavam ali acusando. Jesus foi misericordioso. Deu oportunidade àquela mulher, né, se redimir de suas faltas e ter uma oportunidade de uma vida nova. Então toda pessoa, ainda que ele paga pelos seus crimes, merece uma oportunidade de uma vida, uma oportunidade. Deus não quer que nenhum pecador ele morra no pecado, mas que tenha a oportunidade de se converter e mudar de atitude. Então, em Cristo, todos têm a oportunidade de uma vida nova. Só não procura quem não quer. Então, é preciso que a justiça do homem também não seja tão falhas, como diz. Às vezes condena o inocente e deixa livre aqueles que cometeram os seus erros, cometeram os crimes. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Pode até ser que na justiça dos homens, os criminosos, os pecadores que cometeram atrocidades, ficam livres, impunes, mas na de Deus não. E os inocentes, muitos que morreram e são condenados, sendo inocentes, por crimes não cometidos, herdarão o reino dos céus. Porque Deus sabe que foi feita a injustiça com essas pessoas. Nós não temos que condenar a ninguém, a julgar a ninguém. Ainda que a pessoa tenha cometido os seus crimes, que ele pague, né? Pela justiça dos homens, pela justiça divina. E que nós também sejamos solidários com as pessoas diante de coisas que acontecem. Às vezes a pessoa comete coisas bem vergonhosas, por vezes uma fraqueza, ou são vítimas também de situações, né? E na igreja, na sociedade, na família, e as pessoas acusam e ficam falando. Quando a pessoa comete alguma coisa que é vergonhosa, seja na família, na sociedade, fica apontando para aquela pessoa, sempre dizendo pelo seu erro, o seu pecado cometido. Isso é uma falta de caridade, né? Uma falta de bondade. Né? Já basta o sofrimento que a pessoa está vivendo, ainda tem aqueles que ficam acusando e apontando pelo erro cometido o tempo todo. Causa um sofrimento muito grande na pessoa. Jesus, nós observamos no Evangelho, Jesus não, no momento, ficou acusando as pessoas pelas coisas que eles cometiam. Dá muitas coisas que nós temos hoje, que são vergonhosas na sociedade, no tempo de Jesus, já existia. Mas nós não vimos momento nenhum Jesus em praças, em lugares, né, falando dos pecados, né, das pessoas e acusando. Mas chamando a todos, né, para uma vida nova, para um começo. Como essa mulher que não tem nome, mas Jesus deu a oportunidade para ela ter uma vida nova. Nós ouvimos aqui no Evangelho que eles levaram apenas a mulher para ser apedrejada. Mas depois em suas casas, vocês podem pegar lá no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Lá diz: o homem e a mulher que for pego em adultério, que os dois sejam apedrejados, né, até a morte. E no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, também está dizendo essas mesmas palavras. Aquele homem que for pego em adultério com a mulher casada, os dois, sendo casado ou solteiro, mas estando em adultério, também deve ser apedrejado, ser morto.
Aqui no Evangelho só aparece a mulher, como que aqueles homens não tivessem culpa. Aqueles que foi saindo ali, se essa mulher fosse uma mulher adulta, assim, uma prostituta, algo assim parecido, aqueles mesmos que estavam ali a acusando, é os mesmos que a procuravam. Por isso que a consciência deles caíram ali, e eles pensaram, né? Tenho pecado, como que eu vou atirar a pedra nos outros, se eu também tenho, né? Isso foi saindo. Tem um ditado que diz, né? Não atirar pedras no telhado de vidro dos outros, né? Que você também pode ter um telhado de vidro também. E se atirar pedra no teu telhado, vai quebrar, né? Vai rachar, né? Então, cuidado, né? Porque às vezes as pessoas gostam de querer ser muito moralistas, né? Sempre apontando um dedo para os outros, mas tem mais uns 4 voltados para ele, né? Então nós não sejamos assim, acusadores, mas sejamos solidários com o sofrimento dos outros, né? Somente aqueles que são injustiçados. Nunca leve diretamente a pé da letra aquilo que acusa sobre os outros, sem você ter conhecimento realmente dos fatos. Por isso que no julgamento a pessoa volta várias vezes para dar o depoimento. Se for verdadeiro, será sempre o mesmo. Mas tanto os que depõem quanto aquele que é acusado, quando tem mentira, nem não vai contar sempre a mesma coisa, não, porque acaba esquecendo. Toda vez vai contar uma versão. Por isso que Daniel foi tão esperto, separou os 2 homens e o julgaram separado, e eles caíram na sua própria armadilha, né? Contradizendo e mentindo. Então, por isso, não julgue pelas coisas que os outros vão dizendo, né? Nós devemos, como Cristo, que foi misericordioso com a mulher, dar uma oportunidade. Que nós também, como pecadores, examinando a nossa consciência, sejamos mais solidários com aqueles que sofrem, e nós também não querer viver as coisas erradas para não ser julgado, nem pelos homens e nem pela justiça divina. Praticai sempre as coisas certas, né? Assim procurar o máximo possível andar na lei de Deus, buscando viver bem uns com os outros, para que Deus tenha misericórdia dos nossos pecados e para que alcancemos assim a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.